irmãos, amém. Todos que fazem parte dessa rede social que está me vendo agora, venho aqui trazer uma palavra, uma mensagem Vamos lá. Vou falar hoje sobre o cristianismo autêntico, né? Ontem nós falamos sobre a igreja ter discernimento, né, espiritual nos últimos dias, para que nós venhamos saber discernir o que é e o que não é, né, da vontade de Deus em nossas vidas, quem entra, quem sai, quem faz parte, né, da nossa história. Vivemos tempos difíceis, dias difíceis, né, com a qual tudo é briga, né, tudo é motivo para briga, principalmente se eu sou de direita, alguém é de esquerda, vem os ataques, né? Porém, a minha guerra não é contra carne nem sangue, é contra principado, potestade que opera nas regiões celestes, assim como a Bíblia fala em Efésios capítulo 6. Cristianismo autêntico que foi escrito por Martyn Lloyd-Jones. Nós vamos ler um pequeno versículo que está em Atos, capítulo 1, verso 1, do 1 ao 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi ele elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Palavra forte, paz do Senhor. Seja bem-vinda, vamos agora meditar. Uma palavra bem forte que Paulo escreve, né, a Timóteo, do livro de Atos, a Teófilo, na igreja primitiva, aonde muitos vê a diferença, né, pode contemplar. Vemos hoje no mundo espiritual que essa guerra tem atrapalhado muitos cristãos, muitas pessoas envolvidas com escândalos, coisas que desagradam a Deus. E pregar contra isso hoje, irmãos, é uma guerra muito grande, é uma luta muito grande. Vivemos dias difíceis na terra. Passamos por momentos tribulosos. A guerra em que profetizou Daniel tá para se cumprir, tá para acontecer. Leia do capítulo 8 ao capítulo 12 do livro de Daniel, a falsa paz que é declarada, né? A guerra, quando ela foi declarada agora contra os cristãos, né? Ontem fui confrontado por pessoas
que achava que eu estava pregando política, sendo que eu estava falando de Jesus, né? Não pode haver pergunta mais urgente do que sim. Simplesmente está. O que é o cristianismo? O que é o cristianismo? Diferente do mundo gospel, né? Digo isso porque este evangelho é a única esperança do mundo atual. Todas as outras coisas foram experimentadas e foram achadas em falta. Todas as outras coisas falharam. Vocês não encontraram esperança, buscando os filósofos ou os estadistas, e não a encontraram nas religiões do mundo. Assim chamadas, a esperança está aqui, e somente aqui, no verdadeiro cristianismo. Estou falando de cristianismo, estou falando de Jesus, aquele que morreu e deu a vida por nós, que foi pregado no madeiro, a qual está escrito no livro de Isaías, capítulo 53. Vou ler para vocês, para que vocês entendam o que ele passou. Muitos só entendem, imagina, pelo que vê, pelo que ouve. Vamos agora fazer um momento de reflexão, fechar os olhos como se nós estivéssemos dentro da história. No momento dessa leitura, paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Todos sejam bem-vindos. Vamos lá. Isaías capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, para que olhássemos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse ou que nos desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós fomos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada uma desviada pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pois bem, uma palavra profética. Muitos, né, meu irmão, veio confrontar quando eu estava falando, pois hoje, de novo, venho falar de Jesus. Podem tentar me calar, pois quem me escolheu, quem me chamou, falou para mim pregoar o evangelho a toda criatura, a toda nação da terra. E ele deu a vida por mim, deu a vida por você, ele padeceu por nós. Ele sofreu, ele passou por tantas coisas que podemos ver algo tão doloroso que ele passou por mim. Ele sentiu dores por mim, por você. E nós não sabemos o agradecer pelo que ele é. Queremos agradecer pelo que ele faz, pelo carro, pelo bolso cheio de dinheiro, pela fartura na mesa. Queremos agradecer a ele somente por coisas fúteis, mas não agradecemos a ele pelo que ele é,
por ter sido pendurado numa cruz, sendo inocente, porque ele não tinha culpa, mas ele se entregou no meu lugar, no teu lugar. Esse é o verdadeiro cristianismo. Evangelho, não evangelho falso, que para mim ir na tua igreja, para mim ser seu irmão, para mim te dar a paz do Senhor na rua, tem que congregar com você. Não, meu irmão, não é esse o evangelho que Cristo me ensinou. É dar paz para quem tem paz, seja onde for. Se eu vejo meu irmão, cumprimento com a paz do Senhor. Se ele tiver a paz, vai responder. Se não tiver, sacode a poeira do teu pé e vai embora. Essa é a verdade. Mas hoje, meu irmão, o mundo gospel está tomando conta. A mídia está tomando conta da realidade. O escândalo está escancarado. Eu vou pregar na tua igreja. A pergunta é clara: quantos membros tem? Qual o tamanho da tua igreja? Quanto vai ser de oferta? Porque é assim. A estadia vai ser em qual hotel? Hotel 5 estrelas? Quando você vai pagar a conta, você vê o escândalo. Porque assim está tomado. O homem foi tomado de paixões infames. Nunca bebi, eu tô falando de mim. Nunca usei droga. Nunca fui, pela misericórdia de Deus, viciado em nada. Mas fui acusado. Fui acusado de tantas coisas, que se eu abrir minha boca para falar para vocês, vocês ficam de cara, sendo inocente. Mas isso, meu irmão, não me deixou de maneira nenhuma triste, porque isso me mostrou que eu estou no caminho certo. Abacuque 3:2, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos. Faze conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Algo que muitos não têm. Misericórdia, compaixão, amor ao próximo. Falar de Jesus, falar do sofrimento alheio, meu irmão, é confrontar pessoas. Falei sobre o que estava acontecendo. O caso de Jeffrey, das crianças que perderam suas vidas. E veio pessoas me confrontar. Veio pessoas dizer que eu estava falando mentira, sendo que está na mídia, está escancarado, está em todo lugar. Pessoas não têm mais compaixão, porque a dor não é sua, o luto não é seu. Só sabe a dor quem passa por ela. Só sabe o luto quem vive ele. Perder alguém que ama não é fácil. Os apóstolos perderam Jesus. Jesus andou com eles lado a lado. Jesus ensinou os apóstolos tudo o que eles sabiam. Mas Paulo não estava com Jesus. Paulo, ele era um perseguidor, mas ele teve um encontro em Atos 16. E quem encontra Jesus, meu irmão, o ambiente muda, a maneira de falar muda, o jeito de falar é outro, a maneira de vestir é diferente. Eu te provo. Mateus 27, 28. Quando Jesus estava sendo crucificado no Getsemane, Mateus 25, Jesus foi entregue na mão dos fariseus. Judas veio e deu um beijo no rosto de Jesus. Entenda que através daquele beijo foi
aonde os fariseus sabiam quem era Jesus, porque era escuro, era noite. Então Judas veio, deu um beijo em Jesus, prenderam Jesus, passou por tudo, foi crucificado, como nós lemos em Isaías 53, sofreu, passou, foi moído, passou por todo o sofrimento, passou por tudo. Pedro, um homem a qual muitos carregam seu espírito hoje, brincadeiras à parte, pega sua espada e arranca a orelha de Malco. Jesus fala: não faz tu tal coisa, Pedro, porque quem fere com a espada será ferido. Vai e cola a orelha de Malco. Um milagre feito na frente dos fariseus. Por que eles não entenderam que Jesus era o Filho de Deus naquela hora? Por que a igreja primitiva não entendeu o que Jesus estava querendo dizer na última ceia? São perguntas, meu irmão, que têm respostas. Mas vamos lá, vamos continuar. Dentro desse contexto, nós encontramos e entendemos a verdade de um Jesus que deu a vida por nós, que padeceu, sofreu dores, passou por tanta coisa. E nós entendemos o que a igreja primitiva fazia: ganhava almas. E quem é escolhido por ele não tem para onde correr, como eu falei. Quando Saulo perseguia, andava de um jeito, falava de um jeito. Quando ele tornou-se perseguido, virou Paulo, que a tradução do nome Saulo em hebraico trazido para português é Paulo. Vai viver então uma história de perseguidor, e ele começa a escrever as cartas. A maioria das cartas de Paulo não foi escrita dentro da sua casa, foi dentro de prisões. Mas vamos voltar em Pedro, porque quem está em Jesus é diferente. Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negará. Senhor, ainda que eu morra contigo, eu não te negarei. Pois bem, Jesus foi entregue. Alguém fala: tu é um deles. Pedro corre: não, não sou. Daqui a pouco a segunda: tu é um deles. Não, eu não sou. Mas na terceira vez, é o que me chama a atenção, porque alguém olha para Pedro numa fogueira, uma jovem, e fala: tu é um deles. Pedro responde: eu não sou. Você é. Por que você diz que eu sou? Porque o teu jeito te denuncia. Que jeito? Você fala como eles, se veste como eles, você tem as mesmas características deles. Uma vez que você conheceu a Cristo, você pode estar desviado, mas você tem a marca de Cristo em você. O DNA de Cristo está sobre a tua vida. O inimigo, queira ou não, isso ele não pode apagar. Falando da igreja primitiva e das suas ações, Jesus faz uma promessa. Em Atos 2 se cumpre. Joel 2:28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonho, os jovens terão visão e as crianças profetizarão. Essa promessa se cumpre em Atos 2, quando a igreja está reunida. Estavam todos, a maioria distraído, mas 120 estavam ligados. Quem está ligado vai pegar, porque a vitória vai chegar. A vitória chega, quem está ligado recebe.
Os 120 que estavam cheios, que estavam presentes, adorando a Deus, foram cheios do Espírito Santo, do Consolador, que foi prometido em João capítulo 14. E que foi prometido também em Joel 2:28 em diante. A promessa da efusão do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo ama. Vê o irmão sofrer, meu irmão, e se compadece. É diferente do sacerdote e do levita. Porque tinha um homem caído no chão, passou o sacerdote, olhou para ele, não fez nada. Passou o levita, olhou, não fez nada. Mas de repente passa um estrangeiro, bom samaritano. Pega ele, cuida das suas feridas, zela dele. Coloca em cima de sua jumentinha e leva à hospedaria mais próxima. E fala, olha, está aqui esse dinheiro, esses denários. Se faltar alguma coisa, na volta eu pago. Então entende que aqui também tem fidelidade. Quem é fiel a Deus, Deus não desampara. Deus não vira as costas. Deus não abandona. Quem passa por prova, porque nesse mundo é bíblico. Vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vou ler para vocês o que acontece em Zacarias 13. Vamos lá. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo, profeta do engano, cheio do espírito imundo. Vamos lá. Quando alguém ainda profetizar a seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverás porque tens falado mentira. Em nome do Senhor, muitos mentem e fala que está cheio do Espírito Santo de Deus. Fala que está cheio do Espírito Santo. Pula, roda, fala língua. Tem as características. Tem. Jesus nos mostra que o joio cresce junto com o trigo. E só quem conhece, meu irmão, vai entender que o trigo cresce junto com o joio. E a separação é porque o trigo se curva, o joio permanece de pé. Ele nunca vai se curvar para nada. Ele vai sempre querer ser o melhor. Esse é o joio que está no nosso meio. Não aceita repreensão, não aceita ser repreendido. É o tal filhinho de papai. Ninguém me toca. Só ungido. Não toca no ungido. Como a mulher que profetizou lá na caminhada. Meu irmão, eu não estou pregando política, mas eu vi aquilo e achei um absurdo, gente aplaudindo. É profeta. É profeta nada, meu irmão. Oração contrária. A Bíblia fala que oração de macumbeiro Deus não recebe. Deus não aceita. Vamos voltar à palavra. Aí ela vai lá e fala. Profetiza de novo porque se acha cheia. Porque um monte de gente deu ibope. É cheia do Espírito Santo, é mulher de Deus, profetizou, o raio caiu. Batendo palma, aplaudindo a desgraça dos outros. Que Deus é esse, irmão? Que essa pessoa serve, que deseja o mal para o outro. Jesus me ensina a amar o meu próximo. Jesus, ele me ensina a padecer, meu irmão.
Amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Jesus não me ensinou, meu irmão, dentro da igreja primitiva, que eu tenho que ser o centro das atenções. Porque quando João Batista estava preso, mandou 2 discípulos a Jesus. Os 2 discípulos foram a Jesus e perguntaram: és tu, Messias, que havia de vir? Jesus manda eles de volta. Vai a Pedro e diz que aqui o cego enxerga, o mudo fala, o surdo ouve e o morto ressuscita. Então João entendeu e declara: agora pronto, estou pronto. Importa que eu diminua para que ele cresça. Oh, glória! Aleluia! Importa que eu diminua para que tu cresça, Senhor. Essa é a verdade. Ele tem que diminuir. Mas hoje, meu irmão, quem quer ser o centro das atenções é o homem. Quer aparecer. Querem ser o que não é. Dizem ser profeta, falando o que as pessoas querem ouvir. Profetizam somente bênçãos. E Jesus está de olho. Eu não vou deixar não, pode ficar tranquila. Jesus não permite. Ele não dá sua glória para outro. Veja que esses falsos profetas estão caindo de um por um. E Jesus disse que vai tirar todos do altar. Que anda no adultério, na mentira, na bebedice, no engano. Que tira a lã das ovelhas. Não valoriza. É um texto muito forte. A qual nós estamos lendo. Falando sobre o cristianismo. Falando sobre Jesus. Aquele que morreu, que deu a vida por mim e por você. Que é digno de toda adoração, de toda glória e de todo louvor. Naquele dia, se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto, de pelos, para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nos teus braços? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Isso é Jesus. Desperta, ó espada, contra o meu pastor. Está falando de Jesus. Zacarias está profetizando sobre a dor de Jesus. Vamos lá, versículo 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão para os pequeninos em toda a terra, diz o Senhor dos terços. 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a 3ª parte restará nela. Farei passar a 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Que palavra forte! Fui traído pelos meus próprios amigos. Então, às vezes, quem está do nosso lado diz que é nosso amigo, mas no momento difícil da tua vida não tem um do teu lado. Sabe quem vai estar do teu lado? Tua família. Sabe quem vai estar do teu lado, meu irmão? É aqueles que verdadeiramente te amam. Porque somente no momento de dor, no momento difícil, que eles vão saber quem é Deus na tua vida. De dificuldade, que você vai saber quem é verdadeiro amigo. Não no momento de cachaça,
não no momento de curtição, não no momento, meu irmão, de mentira, de engano, aonde diz, paz do Senhor, que tudo é festa. Te chama, vamos ali, vamos curtir o frevo, vamos para uma social. Chega lá um monte de gente dizendo ser bandido, conta mentira. Eu tenho não sei quantas mulheres, não sei quantos homens. Começam a mentir. Esses são seus amigos? É esses que você quer para estar do teu lado? Amigo de verdade vai te levantar quando você estiver caído. Provérbios 17 fala que na tribulação, na angústia, nasce o irmão, e amigos mais chegados do que irmão. Esses são que Deus vai levantar, a nova geração de Josué e Caleb, para pregar a verdade e ensinar o verdadeiro caminho. Agora tem uma coisa: se o meu irmão está pecando e eu não exorto, a Bíblia fala que o pecado dele recai sobre mim. Eu peco 2 vezes. Se eu estiver mentindo, Deus me corrija, mas está na palavra, não sou eu que estou falando não. Jesus fala no capítulo 6 também do livro de Oséias: fui traído pelos meus amigos, pelos aqueles que diziam ser meus amigos. Não é fácil, meu irmão, passar por tanta coisa calada, aguentar tanta coisa calado, viver tanta coisa. O diabo está aí para roubar, matar e destruir. E viver, meu irmão, a verdade, pegar a verdade, é só o que Jesus pede. É só o que Ele quer da sua vida. É só o que Ele te pede, entrega a tua vida a Ele. Jesus está voltando, Ele está às portas, Ele bate. Para de se colocar no lugar de juiz. Você não é juiz para julgar ninguém, para apontar ninguém. Se eu errei, eu tenho a palavra de Deus que diz que o meu pecado não me condena. Romanos capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Alabandaraga subria calamandarai. Pode se levantar céus e terra, pode se levantar o inferno contra o escolhido, contra o justo, mas não prevalecerão, porque se levantaram contra Israel quando Deus tirou eles do Egito. E olha o que aconteceu. Ficaram para a história. Mas tem uma coisa: ninguém é centro de atenção. Para de dizer que você é alguma coisa. Para de dizer que você faz alguma coisa que é merecedor. Porque ninguém é merecedor. Mas a Bíblia fala por suas misericórdias. Você sabe pelo menos o significado de misericórdia? Compaixão. Porque pessoas, meu irmão, estão defendendo os pedófilos, os canibal que comeram criança. Enquanto eu preguei aqui na live, se levantaram, vieram falar contra. Apoiando o errado. E não entende que a adoração a Moloque começou lá em Gênesis. No Deus Sol, no Egito, onde oferecia sacrifícios de criança, rituais. Eles ofereciam seus filhos para a entidade. E Salomão continuou essa adoração do diabo. Nós vivemos, meu irmão, em um mundo perverso, onde líderes estão entregando suas vidas para o diabo,
para ter fama, para ter dinheiro, para suas igrejas estar lotadas, porta aberta, pode tudo. E Jesus disse, através do apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Um dia alguém me pergunta, pastor, é pecado beber? Não, pode beber. Uai, pastor, pode? Quem disse que não pode? Mas pastor, se eu beber eu vou para o céu? Não. Por quê? Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19. Os que praticam bebedice, glutonaria e etc. não herdará o reino do céu, as práticas da carne. Apocalipse capítulo 22. E a igreja primitiva pregava contra o pecado. Cadê os remanescentes que pregam contra o pecado? Dá um glória. Cadê os remanescentes que ainda está de pé e não se curva para a mentira, para o engano? Que adora ao Deus vivo, que clama ao Deus vivo e que não serve de engano. Deus te deu algo lindo, sua família. Deus te deu algo lindo, sua vida. Aprende uma coisa. Paulo disse, para mim o morrer é ganho e o viver é Cristo. Morrer com Cristo é felicidade, sem Ele é treva. É tristeza, é luz, é angústia eterna. Viver com Cristo é saber escolher a amizade verdadeira, através do discernimento que eu vou pedir para Deus sobre a palavra de ontem. Saber ter o discernimento verdadeiro, a palavra, de quem é quem. Eu tenho esse dom, graças a Deus. Quando alguém chega perto de mim, Jesus revela. Minha esposa é testemunha, tenho um advogado também como testemunha. Ganhei, entendeu? Um tratamento para fazer uma cirurgia no hospital mais caro em São Paulo, Albert Einstein. Acho que é isso. 250 mil. E Deus falou, não pega. Ganhei também 5 milhões. Deus falou, não pega. Ganhei terreno da igreja. Deus falou, não pega. Ganhei um carro zero. Deus falou, não pega. Eu, por quê, Senhor? O Senhor sabe da necessidade da tua obra. Deus falou, porque esse dinheiro foi conquistado a preço de sangue. Renunciar, meu irmão, a riqueza é para poucos. Dizem que todo pastor é ladrão. Chegaram até, meu irmão, a me acusar. Dizer que eu era pastor, que eu mantinha a igreja aberta, mas eu estava no tráfico, traficando para pagar o aluguel. Vamos lá, você já viu traficante? Você já viu traficante sem nada em casa? Você já viu traficante sem dinheiro para pagar o aluguel? Você já viu traficante sem dinheiro quando sua filha pede para você comprar um biscoito, um iogurte, seja lá o que for? Não ter dinheiro para comprar? Você já viu traficante perder tudo por amor a Cristo? Porque não vivo eu, Cristo vive em mim. Eu falei, se eu posso perder tudo, mas não deixa eu perder minha salvação. Se for para mim perder minha salvação, me prepara e me leva. Mas eu não quero perder minha salvação. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu ouvi a voz dele. Ele falou comigo. E ele está falando contigo hoje. Havia um homem, profeta, que adquiriu porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Eliseu estava do lado de Elias. E Elias pergunta, me pede tudo que tu quiser. Aproveita que é agora. E eu te darei porção dobrada. E
eu te darei, concederei. Eliseu então fala, eu quero porção dobrada do teu espírito. Então ele recebe. E vem Naamã cheio de lepra. E naquele tempo leproso não ficava no meio das pessoas, era isolado. Mas Naamã, meu irmão, era um general. Naamã estava na frente de uma guerra. E a palavra diz que naquele momento acontece algo sobrenatural. Alguém lembra de Eliseu, uma jovem, e fala para Naamã, olha, tem um homem que tem o espírito do Deus vivo, e ele é profeta, é homem de Deus, vai até ele, porque quem sabe ele não te cura. E assim Naamã foi. E a mensagem de Eliseu foi, mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Aí, mas não tinha outro rio para mim mergulhar não, porque Rio Jordão naquele tempo era poluído. Questiona. Mas mesmo assim ele faz. No primeiro mergulho nada acontece. No segundo nada acontece. No terceiro nada acontece. Sabe o que está acontecendo? É que tem pessoas que estão desistindo no meio do caminho, botando Deus na parede, porque ainda não recebeu o que pediu. E não é nada no teu tempo, não é nada no meu tempo. Eclesiastes 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas no 7º mergulho Naamã é curado. E manda levarem ouro para Eliseu. E chega Geazi, está aqui o que mandou Naamã. Eliseu fala, não quero nada. Devolva tudo. Geazi pega e esconde. Pecado oculto é a pior coisa que tem, porque adoece não só você, mas adoece quem está do teu lado, a igreja. E aqui eu trago uma reflexão mais forte, porque Geazi fez tal coisa. Eliseu fala, cheio do Espírito de Deus, por que fizeste isso? Que a lepra de Naamã caia sobre você. Se eu decido pegar o dinheiro, a lepra ia cair sobre mim. O diabo ia ganhar uma oportunidade de querer me apontar, de me atacar. Você já viu aquela história do prego? Que o homem tentou comprar a mansão por um valor e o homem não quis vender. E ele disse, então vamos fazer o seguinte, permita que eu pregue apenas um preguinho, coloque um preguinho na tua porta. E eu te dou tanto por esse prego. Tá bom, é só um prego? Pode colocar, mas tem uma coisa, vamos no cartório. De repente esse homem está na sua casa, na sua mansão, dando uma festa linda. E acontece algo. Um cheiro de carniça toma conta. Esse homem vai lá e coloca um bicho podre, que era o próprio Satanás, pendurado nesse prego. O homem sai da porta e diz, o que é isso, ai? Eu paguei, é meu, tá assinado aí em cartório, eu faço o que eu quiser. E o homem teve de vender sua casa a preço de banana. Resumindo, o diabo só quer uma oportunidade, só uma brecha, para tirar a tua paz, roubar a tua alegria. E era isso que ele queria fazer comigo. Perdi tudo, irmão. Perdi meu carro, perdi meu benefício, enquanto eu estava internado, 4 meses. Mas Deus me colocou lá para ficar do lado de uma irmã que eu amo tanto, que Deus acolheu. Que através de uma visão, Deus me deu colhendo ela. E eu não tive coragem de falar, mas eu sabia. E Deus me colocou do lado dela.
Durante 4 meses, eu ia até ela, quando eu via ela eu não aguentava. Eu me segurava para não chorar. Não é fácil você perder alguém que você ama. Não é fácil você ver alguém que você ama sofrer. Mas muitos, meu irmão, que diz seu amigo, vão te aplaudir. Vão aplaudir a tua derrota. Quando você murmura, quando você vive chorando pelos cantos, eles estão aplaudindo porque eles estão amando. Eles querem te ver bem, mas não melhor do que eles. A inveja é assim. A Bíblia fala que a inveja é podridão dos ossos. E o inimigo, meu irmão, ele provoca tanta coisa. Tanta destruição, tanta desgraça na vida das pessoas, se as pessoas entendessem o que é o verdadeiro chamado de Cristo. Se as pessoas entendessem o que é o amor de Cristo verdadeiro, não perdia tempo. Se Jesus voltasse agora, qual seria o seu caminho, para onde você ia? Qual seria a sua escolha? Então feche os seus olhos agora e medite. Aceite a Ele. Se está desviado, reconcilie com Ele. Porque Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Ele pode virar teu cativeiro. Ele pode mudar a tua situação. Ele pode reescrever uma nova história. Não uma história de derrota, de dor, de angústia, mas do jeito dele, com perfeição, com amor. Vamos entender o que é a vontade de Deus. Mas talvez alguém diga, certamente no Evangelho você pode afirmar que há alguma esperança, porque ele tem sido experimentado já por 2000 anos. E, obviamente, não falhou. Ou falhou tanto. Há diversas outras coisas a que você se referiu. E a única resposta é isso. É que foi dada com perfeição pelo finado. Chesterton, quando nos fez lembrar que não é que o cristianismo foi experimentado, mas foi achado em falta. Ele foi achado difícil e não foi experimentado. Essa é a verdade pura e simples, falando em termos gerais. Vamos lá. Por que o cristianismo foi achado em falta? Porque a mentira tem tomado conta. O mundo gospel, onde cantores cobram 40 milhões, 500 milhões, 500 mil, 1 milhão, para cantar aquilo que eu recebi de graça, é um dom de Deus. Os levitas naquele tempo, eles louvavam com a alma. Agora me mostra, meu irmão, se esses louvores de hoje fala de Jesus, fala de coisa egocêntrica, de ego, massageia ego. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar Jesus, olha bem, meu irmão. Vai olhar e vai dizer que Jesus brilha em você. É o hino que vai mostrar para o meu inimigo que eu sou melhor do que ele. O hino da vingança. Ou você prefere, meu irmão, verdadeiros louvores foi entoado em salmos, escrito por Moisés, por Davi e por outros, por Corá, a tribo de Levi. Entende? Que quando Davi foi buscar a arca na casa de Obed-edom, ele chamou os levitas
Mas Davi também era levita. Mas Davi sabia o peso que era carregar a presença de Deus. Porque a arca representava a presença de Deus. Mas hoje a presença de Deus está dentro de mim e dentro de você. Valorizar a presença de Deus é o que é. Por que, pastor, está falando isso? Vou te perguntar. Quem você é na presença do Senhor? Quem você é diante dos olhos do Senhor? Ou, quem é você quando ninguém está te vendo? Essa pergunta. Quem é você? Qual é o seu testemunho? As pessoas estão olhando para você e estão dizendo um dia você é cristão como ele é? O cristianismo verdadeiro era isso. As pessoas olhavam para os apóstolos e falavam: eu vou ser um servo de Deus, cristão, seguir o cristianismo como vocês seguem. O mundo nunca experimentou o cristianismo, fala muito sobre ele, porém realmente não experimentou. Porque isso eu afirmo, que o cristianismo continua sendo a única esperança para o mundo. Portanto, é urgente perguntar o que é o cristianismo? Ou, para fazer a pergunta de outra maneira, o que é a igreja cristã? De que se ocupa? Qual é a sua mensagem? O que quer transmitir? Vamos continuar. Pode-se colocar a questão nestes termos, porque eu ou qualquer outro sou o pregador do evangelho. Há momento, uma resposta a essa pergunta. Sou pregador, porque creio que uma resposta é essa pergunta. Sou pregador, porque creio que fui chamado. Porque em minha pequenez, Deus me deu um fardo. Porque eu sei, por experiência pessoal, pela experiência de outros e pela experiência armazenada graças à leitura da história, que não existe nada debaixo do céu que possa capacitar os homens e as mulheres a vencerem e a dominarem a vida e a terem uma esperança que não pode ser obscurecida, senão este evangelho. Por conseguinte, a tarefa mais urgente do mundo hoje é tornar o evangelho conhecido de homens e mulheres. E esta é a função da igreja cristã. Tornar o evangelho conhecido. Pregar um falso evangelho. Que cristianismo é esse? Pegar uma folha, um papel chamequinho, pegar meu suor, colocar em cima e vender por R$1.000. Ungir vassoura e dizer que está cheio da unção de Deus para varrer a mentira. Isso é pura heresia. Pura heresia. Vender terreno no céu. Quem é que pode dar, meu irmão? A sua passagem é eterna para o céu, a não ser Jesus. Ele disse: eu vou para o meu Pai, porque onde eu estiver vocês vão estar também. Mas ele disse que nada era de graça. Teve sangue derramado, morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. O véu se rasgou de cima a baixo, até achei lindo. Minha filha fez um desenho e colocou debaixo do meu travesseiro. O que me alegrou, o que me inspirou, o que me trouxe inspiração. Eu tenho, irmão, um argumento bíblico para falar com vocês a noite e o dia, quanto tempo for. Mas para não te enfadar, vamos lá. Se tivesse uma bunda rebolando aqui, meu irmão, desculpa a expressão, tinha milhões vendo, mandando, entendeu? Brinde, dinheiro, se prostituindo.
Mas como não tem, a palavra de Deus é ignorada. Agora vamos falar. Já que ontem alguém me confrontou, falando que eu era um cristão de direita, mas um que estava idolatrando Bolsonaro. Nunca nem citei o nome de Bolsonaro, mas agora eu vou falar. Vou citar algo, um exemplo grande. Eu nunca vou ficar do lado de quem apoia aborto, morte de inocente. Eu nunca vou ficar de lado de quem apoia tudo que é desgraça, de quem está do lado de genocídio, de quem está do lado, meu irmão, de morte. Olha os hospitais como estão. Olha o mundo como está um caos. Enquanto na nossa mesa não tem carne, na mesa deles tem fartura, porque é elite global. Se você pegar o livro, ler, eu vou te dar o nome do livro, eu li ele, vi muita coisa, eu não posso falar aqui, porque senão minha conta pode ser cancelada ou eu posso até ser processado por quem está vendo. O lado oculto da maçonaria. Toda a elite global estava lá. Mas o que mais me chamou a atenção foi a foto de um que é pastor conhecido mundialmente, que tem mídia, tem canal de TV. Isso é algo que dói, que machuca. Eu tô falando, nós não pode mais falar a verdade. Começou a perseguição contra a igreja. Já estipularam aqui, irmão, o tempo para a live acabar, dentro de 5 minutos. Só porque eu citei isso, só para vocês verem. Citei algo, uma verdade sobre um livro que eu li, O Lado Obscuro da Maçonaria. Leia esse livro, que você vai tirar suas dúvidas. Não caia na lábia do inimigo. Eles podem encerrar essa live, daqui a pouco eu começo outra. Que Deus abençoe, não deixe o inimigo te calar. Se quer aceitar Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa vida que está do outro lado agora, coloco ela em tuas mãos. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, mudar a história, virar cativeiro, elevar a Súria, Calabandarácia, mudar a situação, reverter o quadro. Que o Senhor venha, meu Pai, tirar todo o desânimo, toda a fraqueza, todo o ódio, meu Pai, todo o rancor. Venha ensinar essa pessoa a perdoar. Que o Senhor venha ensinar, meu Deus, essa pessoa a seguir o verdadeiro caminho, o caminho genuíno da palavra. Cumprir, meu Pai, o chamado a qual o Senhor escolheu. Tira do engano, tira da mentira, coloca na perseverança, coloca em tua presença. Ensina, meu Pai, o viver. Ensina, meu Pai, Deus Santo, como viver em tua presença. Como disse o apóstolo Paulo, porque para mim o morrer é ganho, o viver é o Senhor. Meu Deus, essa vida que está agora de joelho entregando a vida ao Senhor, essa pessoa, meu Pai, que está orando junto comigo, reconciliando, que está pedindo por misericórdia, clamando pelo seu lar, por sua casa, entra. Meu Deus, o Senhor é autor e consumador de nossa fé. Entra nessa casa, entra nesse lar, muda a história. Tira, meu Pai, toda história de derrota, de tristeza, de angústia, e coloca, meu Pai, Deus Santo, algo sobrenatural para essa pessoa dar testemunho da mudança. Pai, porque eu sei que já vai ter gente que vai contar o testemunho, porque essa semana o telefone vai tocar e o milagre vai acontecer. Vai chegar na tua casa aquilo que você pediu em nome de Jesus, oh glória. Elevando bianai astergia, oria calabrasúria calamandarai, dereva súria calamandarácia. Restaura, meu Pai, esse lar, restitui essa família, abre porta e desenterra, meu Pai, o dom de louvor.
Coloca, meu Pai, no lábio dessa pessoa. Entrega, meu Pai, em nome de Jesus, a saída, a resposta. Concretiza, realiza os sonhos, desejos, da cura de câncer, da cura, meu Pai, de qualquer tipo de enfermidade, arranca. Porque não pertence a nós, pertence ao inimigo, foi ele quem mandou. Cura essa pessoa em nome do teu filho amado, eu estou te pedindo agora. Em nome de Jesus, meu Pai. Mas se for tuas mãos, Senhor, para essa pessoa voltar para a tua presença, que venha permanecer, Senhor, e ela venha entender a tua vontade, o teu querer, meu Pai. Eu tenho pouco tempo, mas eu vou te dizer, Jesus está mudando história de vidas aqui hoje. Jesus está entrando dentro de lares aqui hoje. Ele está transformando ambiente aqui hoje. Jesus manda dizer que Ele entra e faz morada, se você abrir o coração para Ele. O meu tempo é curto porque, meu irmão, eu falei a verdade, eles se estipularam aqui que a live ia acabar, mas antes dele encerrar eu vou te dizer algo. Jesus te ama e tem um grande projeto na tua vida. Ori calabandergue alabarassúria. Uriande elabanai astergue. Aqui todo efeito, meu Pai, do que foi mandado seja desfeito agora. Todo trabalho, todo processo maligno, em nome de Jesus, meu Pai, seja invalidado agora. Entra nesse lá trazendo paz, alegria, trazendo, Senhor, meu Deus querido, Deus Santo, a fonte de libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Não esqueça de ler o livro que eu falei. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vou postar a live. Quem não assistiu, quiser assistir, vai estar lá. Amém?